O sol nasce sobre Pacific Palisades enquanto uma figura envelhecida, mas imponente, cumpre sua rotina matinal. As mãos que ergueram troféus dourados agora seguram uma caneta, escrevendo sabedoria em um diário. Aos 78, Arnold Schwarzenegger viveu por 10 homens, campeão de fisiculturismo, ícone de Hollywood, governador por 2 mandatos, ativista ambiental. Mas o que acontece quando o homem que construiu sua lenda de imparável finalmente confronta a própria mortalidade? Como alguém que conquistou cada arena em que entrou enfrenta o único oponente que ninguém derrota? O que acontece com um espécime físico quando o corpo que o tornou famoso começa a falhar? Fique comigo enquanto examinamos o extraordinário capítulo final da história do Carvalho austríaco e descubra por que seu maior legado pode estar se desenrolando agora. Hoje, com Arnold Schwarzenegger perto dos 80, ele se encontra numa posição que poucos teriam previsto em seu auge. O homem cuja carreira foi construída na invencibilidade agora se move com mais cautela pela vida. Sua aparição pública é mais comedida. Seu foco cada vez mais no legado em vez de conquista. Entrevistas recentes revelam um Arnold reflexivo, alguém que fala abertamente sobre cirurgias cardíacas, envelhecimento e a perspectiva que só vem com o tempo. Sua mais recente empreitada, lançada em setembro de 2024, é uma fundação completa que une seu trabalho ambiental a programas de educação juvenil, comprometendo mais de 25 milhões de sua fortuna pessoal no que ele chama de sua missão final. A organização pretende oferecer programas de fitness pós-escolares a 100 mil estudantes em risco, ao mesmo tempo que financia projetos de energia limpa em comunidades desfavorecidas. Não estou mais construindo meu corpo, disse ele ao New York Times em agosto de 2025. Estou construindo o que deixarei para trás, mas este novo capítulo não veio sem luta. Em março de 2025, Schwarzenegger foi internado por complicações na válvula aórtica. Sua 4ª cirurgia cardíaca desde 2018. Imagens do herói de ação no leito hospitalar circularam, chocando fãs acostumados a vê-lo como indestrutível. Mas em poucas semanas, ele estava de volta às redes sociais, filmando exercícios adaptados de sua academia em casa, mostrando a resiliência que definiu sua carreira. Sua newsletter semanal, com mais de 5 milhões de assinantes, transformou-se de dicas de fitness para reflexões filosóficas sobre mortalidade, serviço e o sentido nos capítulos finais da vida. Cada edição combina sabedoria prática com uma vulnerabilidade raramente vista entre celebridades masculinas da sua geração. Eu costumava pensar que força era nunca mostrar fraqueza, ele escreveu em abril de 2025, pouco depois de sua hospitalização. Agora entendo que força é reconhecer suas limitações e trabalhar dentro delas para ainda causar impacto. Para uma nova geração que descobre Schwarzenegger através de newsletters virais, aparições em podcasts e ativismo ambiental, em vez de músculos flexionados ou inimigos exterminados, a questão é: como este imigrante com um nome impronunciável se transformou tantas vezes? E o que sua jornada nos ensina sobre envelhecer, adaptar-se e enfrentar o fim com graça? Voltemos ao momento em que tudo começou. 30 de julho de 1947, na pequena vila de Thal, Áustria. Uma Europa pós-Segunda Guerra Mundial, ainda se recuperando da devastação, serve como o improvável berço para um dos ícones mais reconhecíveis da América. Nascido de Gustav Schwarzenegger, chefe de polícia local de postura militar rígida, e de Aurélia, dona de casa, o jovem Arnold cresceu num lar sem encanamento ou comodidades básicas que os americanos consideravam normais. Não tínhamos geladeira, nem telefone, nem banheiro, recordou Schwarzenegger. Para tomar banho, tínhamos que ir ao poço local e bombear a água, depois aquecê-la no fogão. Esse começo austero mais tarde moldaria sua apreciação pela abundância e oportunidade americanas. A sombra da Segunda Guerra Mundial pairava pesadamente sobre a infância de Schwarzenegger. Seu pai, que havia servido no exército alemão, trouxe o trauma psicológico da guerra para casa. Arnold mais tarde o descreveria como um homem que bebia demais e voltava para casa zangado, impondo disciplina severa aos seus 2 filhos. Essa relação complicada moldaria grande parte do impulso de Arnold para escapar da Áustria e trilhar seu próprio caminho. Aos 15 anos, Arnold havia descoberto a única coisa que transformaria sua vida: o levantamento de peso. A princípio, atraído pelo futebol, o primeiro encontro do adolescente com uma barra mudou suas ambições para sempre. Soube na hora que este era meu caminho para escapar da Áustria. Ele escreveria mais tarde. Quando vi uma revista com Reg Park na capa como Hércules, vi meu futuro.
Malhando em academias frias e seguindo treinos que mal entendia, o adolescente determinado construiu seu corpo com dedicação monástica. Seus pais temiam que ele tivesse enlouquecido, com o quarto repleto de fotos de fisiculturistas seminus. O pai o incentivava a carreiras mais tradicionais, empurrando Arnold para o exército ou trabalho braçal. Mas o jovem austríaco vislumbrara algo que sua família não via: um bilhete para a América através de seus bíceps. O adolescente Arnold criou uma academia improvisada em casa, juntando pesos enferrujados e construindo equipamentos rústicos. Ele treinava em temperaturas de inverno que às vezes caíam abaixo de zero, com sua respiração visível na sala sem aquecimento. Amigos daquela época recordam seu foco singular, treinando por horas enquanto outros socializavam ou tinham passatempos mais comuns. Aos 20 anos, após cumprir o serviço militar obrigatório, Schwarzenegger conquistou seu primeiro grande título como Mr. Universo. A vitória confirmou seu caminho e o colocou em rota de colisão com o país que se tornaria seu lar. Este primeiro capítulo revela o modelo para a abordagem de Schwarzenegger ao longo da vida. Defina um objetivo, persiga-o com disciplina implacável e recuse-se a aceitar limitações que outros aceitariam. O rapaz das colinas austríacas já demonstrava a mentalidade que o levaria a alturas sem precedentes em diversas áreas. Quando Arnold chegou à América em 1968, ele trouxe pouco mais que seus troféus e um sotaque tão grosso que dava para cortar com faca. O que lhe faltava influência no inglês compensava em confiança e visão. Enquanto treinava na Gold's Gym em Venice Beach, Califórnia, o jovem imigrante conectou-se com Joe Weider, o padrinho do fisiculturismo, que reconheceu o potencial do austríaco como atleta e personalidade. A Venice Beach do final dos anos 60 foi a incubadora perfeita para as ambições de Schwarzenegger, um cruzamento ensolarado de contracultura e cultura física. A Muscle Beach ao ar livre, onde fisiculturistas treinavam, virou a aula e palco de Arnold. Colegas fisiculturistas daquela época lembram-se da sua mente estratégica tanto quanto do seu físico. Arnold desmantelava psicologicamente os competidores antes mesmo de subirem ao palco. Recorda o ex-parceiro de treino Franco Columbu. Ele elogiava uma parte fraca do corpo até que eles compensassem demais no treino, negligenciando seus pontos fortes. Entre 1970 e 1975, Schwarzenegger dominou o mundo do fisiculturismo, vencendo o Mr. Olympia 6 vezes consecutivas e transformando o esporte de nicho em algo próximo da consciência popular. Sua abordagem ao fisiculturismo era revolucionária, tratando seu corpo como uma escultura a ser esculpida em vez de simplesmente músculos a serem aumentados. Sua ênfase em proporção, simetria e linhas estéticas mudou os padrões do esporte. O primeiro momento realmente transcendente veio em 1977, com o lançamento de Pumping Iron, o docudrama que apresentou o carisma de Arnold à América. O filme capturou sua guerra psicológica com os concorrentes, sua ambição sem remorso e a agora famosa declaração de que levantar pesos era como um orgasmo. A América ficou fascinada por essa personalidade exagerada, com músculos de desenho animado e sotaque forte. Pumping Iron fez o que nenhum troféu conseguiria, explica o historiador esportivo Thomas Weller. Transformou Schwarzenegger de atleta em personagem que a América queria conhecer melhor. Hollywood notou. Após alguns percalços, o diretor John Milius escalou Arnold para Conan, o Bárbaro, em 1982. A épica de espada e feitiçaria arrecadou mais de 130 milhões de dólares mundialmente e provou que este estrangeiro musculoso com um nome impronunciável podia carregar um filme. Mas foi o Exterminador do Futuro de 1984 que mudou tudo. O diretor James Cameron inicialmente queria que Arnold interpretasse o herói Kyle Reese, mas durante a reunião, Schwarzenegger continuou a falar sobre como o Exterminador deveria ser interpretado. Cameron, intrigado pela precisão mecânica e presença física do austríaco, tomou a decisão crucial de escalá-lo como o vilão. Com apenas 17 falas em todo o filme, Schwarzenegger criou um dos personagens mais icônicos do cinema. O papel aproveitou perfeitamente as limitações de Arnold. Seus movimentos rígidos, falas sem emoção e sotaque mecânico tornaram-se vantagens, não desvantagens. I'll Be Back entrou para o léxico americano, e a transição de Arnold de fisiculturista a astro de cinema estava completa. Nos anos 80 e 90, Schwarzenegger dominou as bilheterias com sucessos como Predador, O Vingador do Futuro, True Lies e as sequências de O Exterminador do Futuro, faturando 25 milhões de dólares por filme no auge. Seus filmes faturaram mais de 4 bilhões globalmente, tornando-o um dos astros mais rentáveis de Hollywood, apesar do alcance limitado e sotaque forte. O segredo para seu
Não era apenas seu físico marcante, mas sua abordagem sagaz de gestão de imagem. Ao contrário de muitos astros de ação, Schwarzenegger não tinha medo de rir de sua própria persona, aceitando papéis em comédias como Gêmeos e Um Tira no Jardim de Infância que iam contra seu tipo. Essa autoconsciência o cativou ao público e estendeu sua carreira para além da vida útil típica dos heróis de ação. Nos bastidores, Schwarzenegger construía seu império de negócios com o mesmo foco estratégico que aplicava ao fisiculturismo. Investimentos imobiliários feitos em seus primeiros anos em Hollywood se tornaram um portfólio de centenas de milhões. Nunca dependi da minha carreira no cinema para ter dinheiro, ele explicou a Forbes em 1990. Dessa forma, eu sempre poderia escolher papéis por razões estratégicas, não por necessidade financeira. No final dos anos 90, perto dos 50, Schwarzenegger havia alcançado o que seu eu de menino mal podia imaginar. Riqueza, fama, casamento com Maria Shriver, membro da família Kennedy, 4 filhos e um lugar no firmamento cultural da América. Para a maioria dos imigrantes, isso representaria o auge do sonho americano. Para Arnold, era meramente o fim do segundo ato. É aqui que a coisa complica. Em 2003, a Califórnia enfrentou uma tempestade política perfeita. Apagões da crise energética, déficits orçamentários e a frustração dos eleitores com Gray Davis criaram as condições para a segunda eleição de recall bem-sucedida para governador na história americana. Nesse momento caótico, Schwarzenegger surgiu anunciando sua candidatura a governador no The Tonight Show com Jay Leno, numa jogada que chocou Hollywood e Sacramento. O momento do seu anúncio, poucas semanas após o lançamento de O Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, levou muitos a descartá-lo como um golpe publicitário. A elite política zombou da ideia de que um homem famoso por frases de efeito e bíceps poderia navegar pelo complexo cenário político da Califórnia. O Los Angeles Times estampou a manchete: Aspirações políticas de ator. Their Spawns Salto. Hasta la vista reality. Críticos subestimaram tanto as ambições políticas do ator, quanto seu apelo a um eleitorado desiludido. Candidatando-se como um republicano moderado que combinava conservadorismo fiscal com progressismo social, particularmente em questões ambientais, Schwarzenegger posicionou-se como um forasteiro pragmático, imune à polarização partidária. Seu slogan de campanha, "Traga a Califórnia de volta", ressoou com eleitores em busca de mudança. Em 7 de outubro de 2003, mais de 4,2 milhões de californianos votaram em Schwarzenegger, dando-lhe uma vitória decisiva com 48,6% dos votos entre 135 candidatos. O Governator nasceu. A transição do set de filmagem para a mansão do governador provou ser desafiadora. De acordo com membros da sua primeira administração, Schwarzenegger inicialmente abordou a governança com o mesmo estilo imponente que funcionava em Hollywood. Ele esperava dizer algo e que acontecesse imediatamente, recorda a ex-chefe de gabinete Patricia Wilson. A realidade do compromisso legislativo e das restrições constitucionais foi um rude despertar. Os 7 anos de Schwarzenegger em Sacramento, de 2003 a 2011, produziram um legado misto. Sua popularidade inicial e ousadas iniciativas, como a legislação ambiental que fez da Califórnia líder no combate às mudanças climáticas, gradualmente cederam à realidade de governar um estado complexo em meio à turbulência econômica. Ao fim do seu segundo mandato, sua aprovação despencou para 23%, prejudicada pela crise financeira de 2008 e batalhas orçamentárias com a legislatura estadual. Sua principal conquista, a Lei de Soluções para o Aquecimento Global da Califórnia, AB 32, colocou o estado no caminho para drásticas reduções nas emissões de gases de efeito estufa. O projeto de lei exigia que a Califórnia reduzisse as emissões aos níveis de 1990 até 2020, meta que o estado atingiu 4 anos antes. Essa legislação posicionou a Califórnia como líder global em política climática e demonstrou a disposição de Schwarzenegger em desafiar a ortodoxia de seu partido em questões ambientais. No entanto, até mesmo os críticos reconhecem suas conquistas ambientais. A histórica Lei de Soluções para o Aquecimento Global de 2006, AB 32, estabeleceu metas agressivas de redução de gases de efeito estufa, que se tornaram modelo para outros estados. Esta legislação representou um desafio direto às políticas climáticas da administração Bush e posicionou a Califórnia como líder global em regulamentação ambiental. Arnold entendia que o meio ambiente não era uma questão de esquerda ou direita, explica o ex-secretário da EPA da Califórnia, Terry Tamminen. Ele via isso como o legado supremo, algo que superava as divisões políticas. Suas tentativas de reforma estrutural tiveram menos sucesso. Sua ambiciosa agenda do ano da reforma em 2005 incluía 4 iniciativas de votação que teriam remodelado drasticamente o cenário político da Califórnia. Todas as 4 foram
O primeiro grande revés político para um homem acostumado a vencer. Ex-assessores descreveram este período como um ponto de viragem, forçando Schwarzenegger a aceitar compromissos e a construir coligações, em vez de depender do seu carisma e autoridade executiva. A sua administração também enfrentou críticas pela gestão do orçamento do Estado. Apesar das promessas de campanha para resolver o déficit estrutural da Califórnia, Schwarzenegger deixou o cargo com o Estado enfrentando um déficit de 25 bilhões de dólares. Críticos apontam sua recusa em considerar uma reforma tributária abrangente, enquanto defensores notam a crise financeira global que dizimou as receitas estaduais durante seu segundo mandato. Com o fim de seu governo, desafios pessoais aumentaram. Em maio de 2011, apenas meses após deixar o cargo, Schwarzenegger e Shriver anunciaram sua separação após 25 anos de casamento. A revelação de que ele havia tido um filho com a empregada doméstica de longa data da família, Mildred Baena, criou um escândalo que ameaçou danificar permanentemente sua reputação. Seu filho, Joseph Baena, nasceu em 1997, poucos dias depois de Shriver dar à luz o quarto filho do casal. Para um homem que havia meticulosamente construído sua imagem pública, essa falha privada criou a crise mais séria de sua carreira. Foi meu maior fracasso pessoal, ele escreveria mais tarde em sua autobiografia, Total Recall. Maria e eu temos 4 filhos maravilhosos juntos, e eu sempre estarei lá para eles. Eu entendo e mereço os sentimentos de raiva e decepção entre minha família e amigos. O escândalo ameaçou definir a vida pós-governo de Schwarzenegger, com a cobertura sensacionalista ofuscando qualquer discussão sobre suas realizações políticas. Pela primeira vez em sua carreira, o mestre da reinvenção parecia sem saber como redefinir sua narrativa. A narrativa pública em torno de Schwarzenegger muitas vezes foca em seus casamentos, filmes ou histórico político. O que recebe menos atenção é sua batalha de décadas contra doenças cardíacas, uma condição com raízes tanto na genética quanto em suas escolhas de estilo de vida anteriores. De acordo com os registros médicos e as próprias declarações de Schwarzenegger, ele fez a sua primeira cirurgia cardíaca em 1997 para substituir uma válvula aórtica defeituosa. Embora tenha descrito publicamente como uma condição congênita, cardiologistas notam que os seus anos de uso de esteroides durante a carreira de culturismo provavelmente contribuíram para os seus problemas cardíacos. Embora Schwarzenegger nunca tenha confirmado o uso de esteroides publicamente, ele admitiu a prática comum no fisiculturismo em seus anos de competição. Especialistas em medicina esportiva alertam que esteroides anabolizantes podem causar hipertrofia ventricular esquerda, um espessamento da câmara principal do coração, aumentando o risco de problemas nas válvulas cardíacas mais tarde na vida. A sua primeira cirurgia é notável, ocorrendo durante as filmagens de Batman e Robin, onde Schwarzenegger interpretou o Sr. Gelo. Registros de produção indicam que as filmagens foram brevemente pausadas, embora a explicação oficial envolvesse conflitos de agenda, e não problemas de saúde. Esse padrão de minimizar questões de saúde continuaria por toda a sua carreira. Em 2018, aos 70 anos, ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência, quando um procedimento minimamente invasivo para substituir a mesma válvula teve complicações. A operação foi mais séria do que o inicialmente relatado, com Schwarzenegger revelando mais tarde que quase morreu durante o procedimento arriscado. Registros médicos confirmam vários dias na UTI, e sua recuperação demorou bem mais do que a equipe admitiu na época. Suas primeiras palavras ao acordar, segundo o médico assistente Dr. Rafael Cohen, conseguiu manter seu humor característico apesar da gravidade da situação. "Estou de volta", ele teria dito, fazendo um jogo de palavras com sua famosa frase de efeito. Essa resiliência, mesmo diante da mortalidade, tornou-se uma característica marcante de seus últimos anos. Em 2020, ele passou por outro procedimento para substituir novamente sua válvula aórtica, seguido de um implante de marca-passo no início de 2023. Essas cirurgias, documentadas em relatórios médicos do Cedars-Sinai Medical Center, contrastam fortemente com a imagem invencível que Schwarzenegger projetou ao longo de sua carreira. A internação dele em março de 2025 foi a crise de saúde mais grave que ele já teve. De acordo com os registros hospitalares, Schwarzenegger teve sintomas de insuficiência cardíaca e necessitou de intervenção intensiva. Por vários dias, seu prognóstico permaneceu incerto, com membros da família reunidos à sua cabeceira. Embora sua equipe minimizasse a gravidade, documentos médicos indicam que o homem de 78 anos enfrentou risco real. Notavelmente, Schwarzenegger tem encarado esses desafios de saúde com a mesma disciplina que aplicava ao fisiculturismo e à política. Seu regime de recuperação inclui fisioterapia diária, uma dieta à base de plantas, uma mudança significativa de sua nutrição de fisiculturismo rica em carne e cuidadosamente mod
Seus médicos confirmam que ele seguiu seus protocolos com precisão militar, aplicando sua famosa ética de trabalho na manutenção de seu corpo envelhecido. Malhar não é mais sobre ter boa aparência, ele disse à Men's Health em janeiro de 2025. É sobre dar ao meu coração toda a vantagem. Trato meu coração como a relação mais importante agora. Esta jornada de saúde transformou Schwarzenegger num defensor inesperado da saúde masculina. Suas discussões francas sobre as cirurgias, documentadas em sua newsletter e podcasts, encorajaram homens mais velhos a buscar cuidados preventivos. Cardiologistas relatam o que chamam de efeito Schwarzenegger, um aumento de pacientes homens marcando exames cardíacos após o astro de ação falar de suas experiências. Talvez o mais comovente seja como Schwarzenegger incorporou suas lutas de saúde à sua identidade pública, tratando suas cicatrizes não como sinais de fraqueza, mas como distintivos de sobrevivência. Num vídeo viral de agosto de 2024, ele tirou a camisa durante um discurso num evento beneficente pela saúde do coração, apontando para a proeminente cicatriz cirúrgica que dividia seu peito. Isso não é algo para esconder, disse ele à plateia. Isto é a prova de que a medicina moderna é incrível e que pedir ajuda é força, não fraqueza. Para além das batalhas públicas com a saúde e a política, reside um retrato mais matizado do ícone envelhecido. Amigos próximos descrevem um Schwarzenegger que se tornou cada vez mais reflexivo e filosófico aos 70 e poucos anos. Sua casa em Pacific Palisades, que já foi vitrine de troféus e recordações de filmes, foi redesenhada para atender às suas novas necessidades, mantendo seus traços de extravagância, incluindo espaço para seu pônei em miniatura, Whisky e sua jumenta, Lulu, que são famosos por vagar livremente por partes de sua casa. A coleção de animais que vivem na casa de Schwarzenegger virou uma sensação na internet. Vídeos nas redes sociais mostrando o ex-governador alimentando seus pets no café da manhã à mesa da cozinha renderam milhões de visualizações. Este lado mais suave e amante de animais representa um forte contraste com sua persona de herói de ação, oferecendo vislumbres de um homem confortável com contradição e complexidade em seu ato final. Segundo pessoas de seu círculo íntimo, Schwarzenegger começa o dia às 5 da manhã, mantendo um ritual que mal mudou em décadas. No entanto, onde antes fazia musculação pesada, agora foca em trabalho de mobilidade e saúde cardiovascular. Seu famoso espírito competitivo agora se manifesta de diferentes formas, desafiando funcionários mais jovens para partidas de xadrez e jogos de cartas que ele ataca com a mesma intensidade que um dia levou ao palco do Mr. Olympia. Seus hábitos de leitura também evoluíram drasticamente. Sempre um defensor do autoaperfeiçoamento, o jovem Schwarzenegger preferia literatura de negócios e motivacional. Agora suas estantes transbordam de filosofia, história e memórias. Amigos relatam que ele faz referências regulares a filósofos estoicos como Marco Aurélio e Sêneca, cujos ensinamentos sobre mortalidade e virtude ressoam com suas circunstâncias atuais. Ele se tornou uma espécie de filósofo amador, explica seu amigo de longa data e ex-parceiro de treino, Franco Columbo. Ele está sempre citando esses antigos romanos e gregos. Eu digo a ele, Arnold, você está pensando demais. E ele diz que pensar é tudo o que lhe resta quando o corpo não faz o que costumava. Talvez a mudança mais significativa tenha sido sua relação com os filhos. Após a separação de Shriver em 2011, Schwarzenegger embarcou numa longa jornada de reconciliação com a sua família. Hoje, todos os seus 5 filhos, Catherine, Christina, Patrick, Christopher e Joseph, mantêm relações com o pai, embora fontes próximas da família descrevam estas ligações como um processo contínuo e não totalmente curadas. Catherine Schwarzenegger Pratt, sua filha mais velha, seguiu o pai para a vida pública como autora e personalidade da mídia. Seus livros sobre perdão e fé sugerem o complexo trabalho emocional que a família empreendeu. Patrick seguiu a carreira de ator enquanto desenvolvia interesses comerciais em fitness e nutrição, que ecoam o espírito empreendedor de seu pai. Christina e Christopher têm permanecido mais discretos, embora apareçam em reuniões familiares capturadas em posts ocasionais nas redes sociais. A evolução mais dramática tem sido com Joseph Baena, o filho cuja existência permaneceu secreta pelos primeiros 14 anos de sua vida. Agora, com 27 anos e com uma semelhança impressionante com o pai, Joseph se estabeleceu como agente imobiliário e ator. A relação deles, inicialmente marcada por complicações, desenvolveu-se em um dos laços familiares mais próximos de Schwarzenegger. Postagens recentes nas redes sociais os mostram treinando juntos, com o Schwarzenegger mais velho oferecendo conselhos de negócios e fitness. O que admiro no meu pai é que ele nunca desiste de melhorar as coisas, disse Catherine Schwarzenegger Pratt a People.
2025. Mesmo quando relacionamentos parecem sem conserto, ele persiste ano após ano. Essa persistência se estende ao seu relacionamento com Shriver também. Embora tenham se divorciado em 2021, após 10 anos de litígios, os dois mantêm uma coexistência respeitosa, focada nos filhos e netos em comum. Em reuniões de família, incluindo o recente-batizado do segundo filho de Catherine com o ator Chris Pratt, Schwarzenegger e Shriver mantiveram uma distância cordial enquanto celebravam sua família em expansão. Os mais próximos de Schwarzenegger notam que a sua abordagem à reconciliação reflete a disciplina que ele trouxe ao culturismo e à política, um esforço gradual e constante, aplicado de forma contínua. Arnold não acredita em soluções rápidas para relacionamentos, explica Daniel Ketchell, seu chefe de gabinete de longa data. Ele me disse uma vez, reconstruir a confiança é como uma reabilitação pós-cirúrgica. Não se pode apressar, não se pode pular etapas e tem que aceitar que haverá dor no processo. Avançando para 4 de setembro de 2025. Arnold Schwarzenegger, num pódio em Los Angeles, lança oficialmente a iniciativa climática Schwarzenegger Expandida, com 25 milhões de dólares de contribuição pessoal. Apesar de se mover com mais cautela que o dínamo de outrora, sua voz permanece imponente ao traçar metas ambiciosas. Escolas neutras em carbono em comunidades carentes, bolsas para estudantes de ciências ambientais e uma campanha global de fitness juvenil para combater a obesidade infantil. A plateia inclui uma mistura ímpar de ativistas do ambiente, lendas do culturismo, executivos hollywoodianos e políticos de ambos os partidos, um retrato visual dos mundos distintos que Schwarzenegger habitou em sua carreira extraordinária. O ex-governador da Califórnia, Gavin Newsom, antes um rival político, o apresenta com genuína admiração, observando que a visão de Arnold sobre o clima transcendeu o partidarismo antes que a maioria de nós entendesse a urgência. A iniciativa representa o culminar de um trabalho que começou durante seu governo, mas se expandiu em escopo e ambição. Registros públicos mostram que a fundação já garantiu fundos correspondentes de parceiros da indústria de tecnologia, elevando o financiamento total para mais de 50 milhões de dólares para seus primeiros 3 anos de operação. A sede da fundação em Los Angeles emprega uma equipe de 45 pessoas, incluindo cientistas ambientais, especialistas em educação e organizadores comunitários. Seu primeiro grande projeto, reequipar 100 escolas públicas em comunidades de baixa renda com energia solar e sistemas eficientes, tem início de construção previsto em janeiro de 2026. De acordo com documentos da Fundação, estas melhorias estão projetadas para economizar para cada escola aproximadamente 75 mil dólares anualmente em custos de energia, enquanto reduzem as emissões de carbono em 75%. Quando eu morrer, e pode ser amanhã, ou pode ser daqui a 10 anos, quero que digam, ele aproveitou cada minuto. Ele veio do nada. Ele não levou nada consigo, mas mudou tudo o que tocou. A sua saúde, embora estabilizada após a hospitalização de março, continua uma preocupação constante, segundo a sua equipe médica, liderada pelo cardiologista, Dr. Nisha Patel, do Cedars-Sinai. Schwarzenegger requer monitoramento contínuo e se adaptou a um regime de medicamentos para controlar sua condição. Sua rotina de exercícios foi modificada para acomodar suas limitações cardíacas, focando em movimentos controlados em vez do treinamento intenso de sua juventude. Apesar desses desafios, Schwarzenegger mantém uma agenda ativa que cansaria muitos jovens. O calendário dele para o resto de 2025 inclui palestras em conferências climáticas em Dubai e Berlim, o Festival Esportivo Arnold Anual em Columbus, Ohio, em sua 37ª edição, e compromissos de filmagem para sua série documental. Profissionalmente, Schwarzenegger tem se voltado para papéis que se adequam à sua idade e capacidades físicas. Seu projeto mais recente, uma série documental sobre soluções climáticas pelo mundo, terminou as filmagens no início de 2025 e será lançado na Netflix em novembro. A produção permitiu-lhe viajar muito, mas incluiu equipe médica e pausas frequentes para suas necessidades de saúde. O documentário, No Fate But What We Make, frase dos seus filmes do Exterminador, acompanha Schwarzenegger visitando projetos climáticos inovadores em 6 continentes. Críticas antecipadas elogiam a série por sua abordagem otimista aos desafios ambientais e pelas explicações acessíveis de Schwarzenegger sobre a complexa ciência climática. Seu império de negócios, antes centrado em setores imobiliário e de fitness, evoluiu para o investimento em startups de sustentabilidade. Documentos da SEC revelam que a empresa de investimentos de Schwarzenegger tomou
desenvolvendo tecnologia de captura de carbono, proteínas vegetais e soluções de armazenamento de energia. Esses investimentos alinham-se com sua defesa ambiental e sua estratégia financeira de longo prazo. Aposto no futuro que quero ver, explicou ele numa conferência recente. A velha economia energética está a terminar. A aposta inteligente é em tecnologias limpas que resolvem problemas em vez de criá-los. Olhando para o futuro, a equipe de Schwarzenegger confirmou a sua intenção de completar um último filme dramático, um projeto descrito como uma meditação sobre mortalidade e redenção, em vez de um veículo de ação. O roteiro, atualmente em desenvolvimento com um grande estúdio, apresentaria Schwarzenegger num papel escrito especificamente para reconhecer sua idade e limitações físicas, enquanto aproveita seu status icônico. Não finjo mais, ele disse ao Hollywood Reporter em julho de 2025. Estou velho, tenho cicatrizes, cometi erros. Agora, quero fazer algo que mostre a verdade de onde estou, não de onde eu estava. Fontes da indústria indicam que o projeto atraiu talentos de primeira linha, com vários diretores importantes expressando interesse no conceito. Embora detalhes específicos permaneçam em segredo, fontes sugerem que o filme incorporará elementos da vida real de Schwarzenegger enquanto explora temas de legado, perdão e atos finais. O que emerge da extraordinária trajetória de vida de Arnold Schwarzenegger não é apenas uma história de ambição e conquista, mas uma aula magna de reinvenção e resiliência. De imigrante a ícone, de herói de ação a estadista veterano, Schwarzenegger demonstrou uma capacidade quase sobrenatural para se transformar conforme as exigências do momento. Sua carreira desafiou a sabedoria convencional a cada passo. Fisiculturistas não seriam estrelas de Hollywood, heróis de ação não seriam governadores, republicanos não seriam campeões ambientais. Contudo, a cada passo, Schwarzenegger reinventou o possível com visão, disciplina e inabalável autoconfiança. A narrativa imigrante no cerne de sua história ressoa profundamente na cultura americana. Chegando com ambição e dons físicos, Schwarzenegger encarna o arquétipo do homem que se fez sozinho. No entanto, ao contrário de muitas histórias de sucesso que enfatizam a conquista individual, seus últimos anos foram caracterizados pelo serviço e pelo pensamento sistêmico, um reconhecimento de que o sucesso pessoal significa pouco sem um impacto mais amplo. Essa evolução do foco em si para a construção de um legado oferece um modelo poderoso para um envelhecimento bem-sucedido. Enquanto muitas celebridades se agarram desesperadamente à juventude e à relevância, Schwarzenegger abraçou o papel de estadista experiente, aproveitando sua influência para causas que o transcenderão. Essa transição da glória pessoal para um impacto geracional representa talvez sua transformação mais impressionante. Talvez o mais notável seja sua evolução tardia na vida. Enquanto muitas celebridades envelhecidas se afastam do olhar público ou se agarram desesperadamente à juventude com cirurgias e aparições públicas cuidadosamente controladas, Schwarzenegger abraçou seu papel de estadista sênior com franqueza característica. Ele fala sobre suas cirurgias cardíacas, mostra suas cicatrizes, reconhece sua mortalidade e redireciona sua famosa determinação para causas maiores que ele mesmo. A diferença entre Arnold e outras estrelas de sua época é sua disposição para ser vulnerável, explica a biógrafa de celebridades Sarah Jenkins. Ele não esconde a idade nem as dificuldades de saúde. Essa autenticidade o permitiu conectar-se com gerações mais jovens de formas que seus contemporâneos não conseguem. Sua adoção da tecnologia facilitou esse apelo intergeracional. Enquanto seus contemporâneos têm dificuldades com as redes sociais, Schwarzenegger construiu uma presença digital que alcança milhões. Os assinantes da sua newsletter vão de adolescentes a nonagenários, unidos pela visão única dele sobre os desafios da vida. A trajetória de Schwarzenegger também oferece lições poderosas sobre fracasso e redenção. Seus fracassos pessoais, a infidelidade que findou seu casamento, são a crise de meia-idade que desvia muitos homens de sucesso. Contudo, em vez de negação ou vitimismo, sua abordagem a essas falhas se caracterizou por responsabilidade e paciente reconstrução de relações danificadas. Este capítulo final da vida de Schwarzenegger oferece um poderoso modelo para envelhecer em público. Nem definido por glórias passadas, nem diminuído por limitações presentes, ele encontrou propósito em projetos de legado que estendem sua influência além de sua vida. Ao fazer isso, ele oferece um roteiro para quem entra no ato final da vida. Foque no exterior, construa o futuro, reconheça a vulnerabilidade e mantenha a disciplina que definiu os sucessos passados.
Uma vez cobriu as paredes com imagens de sucesso americano, se tornou um arquétipo da própria história americana. Completa com triunfos, fracassos, escândalos, reviravoltas e, por fim, a sabedoria que só se adquire ao viver cada capítulo plenamente. Ao vermos Schwarzenegger navegar esta fase final com a mesma intensidade que trouxe a cada encarnação anterior, somos lembrados de que nossos últimos atos podem, de fato, ser os mais significativos. A medida de uma vida não se encontra em momentos de auge da força ou fama, mas em como enfrentamos nosso declínio inevitável, com medo ou com propósito, com negação ou com dignidade. No caso de Arnold, a resposta parece clara. Ele está terminando como começou, à sua maneira, com os olhos fixos à frente, determinado a aproveitar cada momento que lhe resta. O homem que disse ao público, "Eu voltarei", agora se concentra no que restará quando partir. Um legado de ação ambiental, serviço público e o poder da reinvenção contra todas as probabilidades. Curta e se inscreva para ver nossa próxima análise aprofundada das lendas que moldaram nossa cultura. E lembre-se das próprias palavras de Arnold. A força não vem da vitória. Suas lutas desenvolvem suas forças. Quando você passa por dificuldades e decide não se render, isso é força. Das Chi.